Uau! Meu Deus! Que igreja linda, que casa tão abençoada, que presença tão palpável. Eu estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui, sendo tão bem apresentado que meu coração aqui aperta e fico constrangido. Eu quero me unir a vocês agora, e junto com vocês também dar uma grande salva de palmas a esse casal pastoral, pastor Márcio, pastora Naine. É um casal que Deus levantou, não apenas para essa cidade, para esse estado, mas para abençoar a nossa nação e as nações. E que privilégio é poder conhecer também não apenas as mensagens e o livro do pastor Márcio, mas também o coração e a unção que eles carregam. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, honro o ministério, tudo aquilo que Deus tem feito, e trago também um abraço da Central, do pastor Paulo Mazzoni, toda a nossa comunidade, que é uma irmã desta comunidade Vida Plena. Mais uma salva de palmas, não apenas a esse casal pastoral, mas eu estendo aqui, pastor Oca, pastora Ju, toda essa equipe pastoral, comunidade Vida Plena. Glória a Deus. Podem se assentar. E quando você for se assentar, olha para quem está do seu lado e vira para essa pessoa e fala para ela, fala assim: sentar ao meu lado é ser abençoado. Pega na mão dessa pessoa aí, pega e fala assim: pegar na minha mão é receber unção. Receba! Que alegria estar aqui com vocês. Eu estou com o coração cheio mesmo para compartilhar, para poder ser um instrumento de Deus, para algo que vai cooperar com o que Ele já está fazendo aqui. Mas eu não poderia deixar de honrar e destacar mesmo a unção desse lugar. Eu sei que você percebeu, eu sei que praticamente você tocou nela, Gabi, toda essa turma da adoração. Que louvor extraordinário. Eu pude, por um certo momento, como que chegar ali ao terceiro céu, e eu percebi mesmo que aqui é uma casa de adoração, é uma casa de oração, é uma casa de poder, é uma casa de milagres, mas também é uma casa que aponta destinos. E sei que Deus quer aqui hoje também te conduzir a uma profundidade, a raízes que vão lá no mais íntimo do que você pode receber do Pai, para você desenvolver mesmo uma vida no secreto, mas que vai te conduzir a uma vida de impacto no público. Deus me trouxe aqui, sim, para te impulsionar a desenvolver um sistema de raízes bem profundas nele, mas também desenvolver um sistema de raízes e se enraizar com profundidade também na sua identidade e no chamado que Ele tem para você, para que você possa cumprir um legado, cumprir e ser impulsionado no chamado de Deus e deixar um legado nessa geração. Eu falei com o pastor Márcio hoje, quando estava ali fazendo um lanche antes de vir para cá, que eu percebi, quando estava orando por essa conferência, o Senhor derramando uma unção sobre a vida dele. Eu via como um óleo sendo derramado, e um óleo em muita quantidade, e ele se alegrava enquanto o óleo era derramado. E eu pude perceber mesmo uma unção que põe um sorriso no rosto, uma unção que faz o coração bater mais forte, mas uma unção que impulsiona. Não apenas pastor Márcio e Naine, mas posso dizer toda a comunidade Vida Plena, a uma estação de ousadia, a uma estação de coragem, de romper, onde vocês vão viver e experimentar o extraordinário e coisas inéditas em Deus, cumprindo plenamente
a missão que Ele tem para vocês e deixando um legado nessa geração. Pastor Márcio, pastora Anaine, e libera essa palavra para todos os pastores e todos os líderes e todos os que aqui estão. E se você tem fé, pode pôr a mão no seu coração e dizer: eu recebo essa unção. Amém. Eu sei que já fui muito bem apresentado, mas todas as vezes que eu falo assim para um grande público, né, e numa primeira vez, embora já tenha estado aqui com o pastor Oque, a pastora Ju, com a juventude, eu sempre falo 3 coisas ao meu respeito. E a primeira coisa é: sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Tive um encontro sobrenatural com Ele e minha vida nunca mais foi a mesma. Ele me transformou, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, e eu me tornei mesmo um apaixonado por Jesus. Ele me amou tanto. Depois eu conto mais da minha história. Mas segunda coisa que eu falo a meu respeito é que eu sou apaixonado pela minha família. E eu agradeço por você ter destacado que eu sou pai de 3 filhos e marido de uma só mulher. Eu sou casado com a Lorena, uma pastora junto comigo. Temos 3 filhos, o João, o Pedro e o Felipe. Nada contra os Tiagos, mas o Felipe entrou no nosso barquinho. E com muita alegria eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu queria abençoar a sua família, a sua casa. Eu queria declarar a bênção do Senhor sobre o seu casamento, a bênção do Senhor sobre a sua paternidade e maternidade, a bênção do Senhor sobre os seus filhos, pois eles serão poderosos na terra. Eu declaro bênção do Senhor para que você e toda a sua casa sirva aos propósitos do Pai nessa geração. Sua casa seja abençoada, blindada, renovada e impulsionada para os propósitos de Deus. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas uma vez que Jesus me encontrou e eu me rendi a Ele, tornei então um discípulo apaixonado, fazendo da palavra o meu manual. Ele transmitiu os valores para a minha vida e me fez ser apaixonado pela família. E aquilo que infelizmente eu vivi no meu passado não determina o meu futuro. Embora você não tenha tido uma família estruturada em Jesus e na palavra, você está mais do que empoderado e abençoado para ter uma família extraordinária. Abençoo mesmo as famílias, porque tem convicção de que talvez o maior presente que você pode dar para essa geração seja uma família abençoada. Deus abençoe sua família. Terceira e última coisa ao meu respeito: sou apaixonado pela minha igreja. Eu vibrei quando eu ouvi o pastor Márcio dizendo: a melhor igreja do Brasil. Você pode dizer um amém aí? Quem é apaixonado pela igreja vibra numa hora dessa. Eu fico feliz porque também o Senhor tem uma igreja só na terra, e nós fazemos parte da mesma igreja. Vocês estão aqui na comunidade Vida Plena, que é uma igreja irmã da nossa igreja central lá em Belo Horizonte. Foi ali na central que eu tive a alegria de ter os meus olhos abertos e perceber quem era Jesus. E isso aconteceu num estilo de vida de ser igreja que nos faz muito semelhante. Porque isso não aconteceu numa grande celebração como essa, num prédio tão bonito como esse, com um louvor tão poderoso e uma palavra para te abençoar. Não foi assim que eu tive o meu encontro com Jesus. Isso aconteceu na intimidade de uma casa. Talvez nunca entraria num prédio como esse, mas numa casa diferente. E foi numa casa que eu fui convidado. E escutei o testemunho de um homem que teve a sua vida impactada por Jesus, a sua família restaurada, que o meu coração bateu forte. Eu disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. E ali naquela casa, não apenas me rendi a Jesus, mas tive todos os meus valores transformados, a ponto de compreender que eu não podia só receber, mas que eu tinha também que viver aquele evangelho e compartilhar. E aí me tornei um líder de um pequeno grupo, de um GC, e daqui a pouco esse GC se multiplicou e me tornei um supervisor e depois um coordenador de pequenos grupos. Quando estava liderando uns 50 grupos, deixei as atividades da companhia que trabalhava para me dedicar de tempo integral. E quero dizer para vocês, sou apaixonado por essa igreja, que se reúne sim no prédio como esse,
mas se reúne também nas casas, fazendo daqueles GCs, daqueles pequenos grupos, uma extensão da igreja. Uma igreja que tem uma palavra poderosa de um púlpito como esse, mas uma igreja que não apenas depende de um pastor que prega aqui, mas faz de cada crente um ministro, um pregador, um apaixonado por Jesus, que na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde tiver, vai compartilhar o evangelho de Jesus. E por isso eu queria pedir para todos os líderes de GCs que estão aqui ficarem de pé, por favor, todos os líderes de GCs, e nós vamos dar a maior salva de palmas que nós pudermos a esses pastores. Será que junto com os líderes de GCs, aqueles que são anfitriões e que abrem a porta da sua casa e que dão um propósito para o sofá da sua casa, pode ficar de pé também? Vamos honrar os anfitriões que estão aqui. Aê! Deus, eu oro por cada líder. E eu peço ao Senhor renovo na vida deles, renovo na paixão pelo Senhor. Abençoa a casa, abençoa a família, Deus, abençoa os relacionamentos, abençoa as finanças, abençoa as emoções, Pai. Eu declaro emoções abençoadas, mas também continua abençoando, Deus, para cumprirem o propósito do Senhor. Renova, fortalece, continua os usando como pastores nessa cidade, como pastores nesse estado, como pastores nessa nação. Abençoa os anfitriões que abrem a porta da sua casa, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, toda a família deles. Eu peço que assim seja também uma bênção sobre os anfitriões. Abençoa estes GCs, que eles possam sim, Deus, ser enraizados no Senhor, cumprirem o teu propósito e deixando um legado para essa geração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não consigo não falar, porque se não fosse um grupo aberto, se não fosse uma casa aberta, alguém disposto a me receber, talvez eu nunca teria tido um encontro com Jesus. Foi numa casa que isso aconteceu, a minha vida se transformou, eu entendi verdadeiramente o evangelho, e hoje tenho o privilégio, de continuar ainda liderando o meu pequeno grupo, mas também uma igreja. A nossa igreja começou com 15 GCs, com 15 células, 15 pequenos grupos, e hoje, pela graça de Deus, são mais de 2.200 grupos. Começamos cerca de 400 pessoas, 350, hoje são mais de 20.000 pessoas. Tudo isso por quê? Porque homens comuns se enraizaram na sua identidade, se enraizaram em Deus, é claro, em primeiro lugar, mas também em quem são em Deus, e se dispuseram nas mãos dele para cumprir um propósito, abrindo a sua casa e dando continuidade a esse legado, levando o evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou aqui com uma palavra nessa direção para compartilhar o seu coração. E antes de ler o texto aqui da Bíblia e ministrar essa mensagem ao seu coração, eu vou apenas destacar 3 livros que estão aqui, que eu tive o privilégio de escrever. Esse livro eu sei que alguns líderes aqui já leram, chama Células Excelentes, um guia prático para levar o seu pequeno grupo ao extraordinário. Eu escrevi depois de já ter formado 200 líderes na nossa igreja, multiplicado as células, os nossos grupos tantas e tantas vezes. Depois de mais de 13 anos liderando e pastoreando, eu escrevi esse livro, e ele se tornou o nosso livro para todos aqueles que querem ser usados por Deus na nossa igreja. Eles devem ler esse livro, faz parte do nosso material principal de formação de líderes. Então, se você quer ser um líder poderosamente usado por Deus, eu te recomendo esse material. Esse aqui é meu xodó também, não tenho muitos, mas para aqueles famintos, vão correr e vão conseguir pegar. Esse é a prioridade da presença de Deus. Esse livro eu escrevi a partir de um chamado de Deus para levantar a geração, para colocar Deus em primeiro lugar. Aqui é um chamado para você reorganizar sua agenda,
para dar prioridade para o Senhor. É um chamado para você, antes de qualquer coisa, buscar aquele que tem todas as respostas para a sua vida. E depois de ler um livro encorajador, de ensino, você tem uma jornada de 21 dias, tem leitura diária, tem um diário para você registrar e tem um guia prático rumo à presença de Deus. Eu sou apaixonado por esse material. E por fim, não menos importante, esse livro é da minha esposa, ela sempre me acompanha, está aqui comigo, somos um. E esse livro é Você Não É Todo Mundo, Seja a Mulher que Deus Te Chamou para Ser. Ela escreveu com algumas pastoras amigas, como Andréia Cruz, como Esther Galina, Bruna Lara e algumas outras pastoras. Então, se você, mulher, quer cumprir também o seu chamado como uma mulher de Deus, esse livro é para você. E você pode passar então lá na loja da conferência e ficar então de olho nesses materiais. Você está com a sua Bíblia aí? Tá? Você abra então, por gentileza, a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Antes de ler, faça uma oração assim, ousada. Alguma coisa do tipo: Deus, marque a minha vida. Peça para Deus, fala assim: Deus, hoje eu quero ser marcado para sempre. Peça, porque aquele que pede recebe. Pode buscar, porque aquele que busca encontra. Pode clamar, porque você vai perceber o Senhor abrindo a porta, te visitando e tocando. E eu creio e declaro: sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então, Deus fale conosco, em nome de Jesus. O texto então está em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: portanto, não é assim que está escrito aí? Portanto, se tem um portanto, o que é que significa? E significa que o que nós vamos ler agora tem uma relação com o que foi escrito anteriormente. E o que está escrito antes de Hebreus 12? Responde assim: Hebreus 11. E o que está escrito em Hebreus 11? Os que já são familiarizados com a palavra sabem que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. É a galeria daqueles que se enraizaram profundamente em Deus. É a galeria daqueles que fizeram história com Deus e por meio de Deus na sua geração. É a galeria daqueles que deixaram um legado por estarem profundamente enraizados. E a partir de então de Hebreus capítulo 11, o autor escreve para nós: portanto, considerando esta galeria e essa lista destes homens e mulheres enraizados e que deixaram um legado e que fizeram história, está escrito assim: também, fala, também nós. O que significa também nós? Significa, me ajuda, processa, vai, exercita a sua mente, entenda, interprete aquilo que Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo: também nós, aqui em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, Estado do Paraná, século 21, 2024, também você. O que o autor está dizendo é que nós estamos potencialmente incluídos nessa lista. Também nós. Isso significa que você também pode e deve viver uma vida profundamente enraizada. Isso significa que você também pode e deve deixar um legado nessa geração. Isso significa que você também pode e deve ser uma heroína, um herói da fé no seu tempo, na sua casa, no seu local de trabalho, na igreja local, na sociedade. Também nós nos inclui. Fala glória a Deus. Uma vez que estamos rodeados de
tão grande nuvens de testemunhas. Ei, tem gente te observando no céu e na terra. Não pense que você é invisível. Você está sendo observado aqui. As pessoas estão olhando, até se você está prestando atenção agora. Mas elas te observam no seu trabalho, te observam como marido, te observam como pai, te observam como um filho, como você se comporta na escola, na sua faculdade. Nós estamos rodeados de testemunhas. Então a maneira que a gente vive importa. Por quê? Porque tem uma história sendo escrita, e essa história ainda não acabou. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, tem uma ordem aqui de Deus para nós. Diz assim: livremo-nos de quê? Tem gente que acha que tem que se livrar das amarras do pecado, tá certo? Mas tem gente que pensa que é só do pecado que tem que te livrar. Deixa eu te dizer, se você não se livrar, não apenas do pecado, mas daquilo que te atrapalha, você não vai alcançar o destino. Se eu pegar um avião aqui pertinho, e nós vamos sair daqui, e vamos para a Europa, que tal? Tem um voo que sai daqui e vai para Madrid? Tem um voo que sai daqui e vai para Roma? Oh meu Deus, então imagine que tenha. Vamos para a Europa, quem está comigo? Deixa eu te dizer, um pequeno desvio na origem compromete o seu destino. É um ângulo pequeno, que se você não cuidar aqui na origem, cuidado, porque ao invés de chegar na Europa, você vai chegar na África. Ao invés de chegar no lugar que Deus tem para você. Por isso, entenda, você tem que se livrar do pecado, mas você tem que se livrar de coisas que também não são pecado, mas comprometem o seu destino. Hoje você já foi ministrado, nessa tarde, para viver uma vida em santidade. E os que não são casados pensam que santidade talvez é apenas não ter uma relação sexual antes do casamento. Deixa eu dizer, Deus está interessado na sua pureza. Deus está interessado em coisas, Deus está interessado em que você, para cumprir o propósito dele, se livre de pecados, mas se livre também de coisas que não são pecado e te atrapalham. Quer avançar? Quem quer avançar aqui? Se quer avançar, tem coisas que você tem que deixar. Livremo-nos, está comigo? Hoje é dia de você se livrar de coisas que te atrapalham, dos pecados que te envolvem, mas também é dia de você, fala comigo, correr. Correr. É dia de você correr sem desanimar. É dia de você manter firme nesse propósito. É dia de você perseverar. Você sabe o que significa perseverar? É a junção de duas palavras, per e severos. Juntou as duas palavras e formou a palavra, em português nós falamos perseverança. Per é completo, é inteiro. Severos é firme, é completamente firme. Deus está te chamando para você entrar nesse propósito, de ir profundamente enraizado, para você deixar um legado, e você não desanimar no meio da jornada. Persevere, correr com perseverança, a corrida que nos é proposta. Fala assim, a corrida que nos é proposta, tem um propósito, tem um propósito, e por isso você tem que se livrar de pesos, de pecados, e por isso você tem que manter firme nessa jornada, mas você tem que colocar os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ei, pode olhar para o lado, mas cuidado, olha só se for para te inspirar, cuidado com a comparação, e cuidado para você não olhar para o lado e abaixar o seu nível,
porque Deus te chama para olhar para cima, para olhar para o alto, para olhar para Jesus. O nosso nível é Jesus. Hoje nós vamos ser direcionados a firmar os nossos olhos naquele que nos mostrou como nós devemos viver, em Jesus. E o texto continua dizendo: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Nós temos que olhar para ele e conseguir enxergar o resultado, o fim. Às vezes você está olhando aí, está vendo só a raiz aparecer, e você não está vendo o broto, você não está vendo o tronco, você não está vendo o fruto. Mas eu vou te dizer, persevera, já pode visualizar a alegria dos frutos que você vai gerar, porque se você olhar e conseguir enxergar, você suporta o processo. Só suporta o processo quem tem a visão da obra concluída. Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, ele conseguiu enxergar o fruto do penoso trabalho. Ele conseguiu ver que o sistema de raízes ia gerar um fruto consistente e duradouro, e ele então suportou a cruz. Depois da cruz tem uma coroa, depois da coroa de espinho tem a coroa de glória, depois da dor tem a vitória. Suporte, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que não suportou, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu finalizo no verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram. Fala, resistiram. Deus me chamou a atenção para essa palavra, é uma palavra que você tem que grifar, porque só quem tem raízes profundas é capaz de resistir. Resistiram a ponto de derramar, até o ponto de derramar o próprio sangue. Você sabe como é que é pastor, né? Pastor, meu amigo, abre a palavra de Deus, dá para ficar a semana inteira lendo e ministrando. Eu destaquei destes 4 versículos 9 pontos. 9 pontos que assim, meu Deus, se você compreender, se você abraçar, se você viver, vai te levar para um novo nível. Mas como eu te conheço, porque eu me conheço, você nunca vai lembrar os 9 pontos. Então eu vou falar um ponto só. E eu vou dar o meu melhor, para você nunca mais na sua vida esquecer essa mensagem. Mais uma vez, fala: eu quero ser marcado para sempre. Deus vai fazer isso. E eu vejo ele mudando aqui, ó. Espiritualmente tem algo acontecendo. Eu creio que o Espírito Santo quer fazer você entender quem você é. E você tem que estar enraizado nessa sua identidade, com profundidade. Porque uma vez que você entende quem você é, você entende a sua missão. E uma vez que você entende a sua missão, você cumpre o seu propósito e deixa um legado nessa geração. Quem é você? Para falar de quem é você, eu preciso fazer aqui um cenário de onde nós estamos. E você sabe onde nós estamos, Mateus? Você sabe onde que nós estamos? A vida cristã tem várias analogias na Bíblia, várias, mas tem uma que ela é destacada neste texto, e em tantos outros textos da palavra ela é destacada. E eu preciso lembrar você que a vida cristã é uma corrida, e esse é o ponto que eu quero marcar no seu coração. Diga assim: corrida. A vida cristã é uma corrida. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela te inspira a você olhar para trás, para aqueles que viveram antes de você. Ela te inspira a olhar para você e te incluir também nessa continuidade do reino. Ela te inspira a deixar coisas para trás. Ela te inspira a romper com as amarras, a romper com o que te atrapalha. Mas ela te inspira, olha o que diz a Bíblia: corram com perseverança a corrida que te é proposta.
Esse não é o único momento na Bíblia. Se você for lá para 1 Coríntios 9:24, está escrito: corram, mas corram de tal forma que alcancem o prêmio. Se você for lá para 1 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Diga assim: a vida cristã é uma corrida. Pode ser melhor, vamos todos juntos, diga assim: a vida cristã é uma corrida. Agora me ajuda aqui. Se a vida cristã é uma corrida, quem você é nessa corrida? Se a vida cristã é uma corrida, quem é você? Você, entenda, não é um espectador da corrida. Você não foi chamado para assistir a corrida. Esse é o problema de muitos que só participam desta parte da vida da igreja, que se reúnem num grande auditório como esse, mas não leva para o dia a dia, não abre a porta da sua casa, não se dispõe a poder praticar no pequeno grupo, na família, na casa. Por quê? Porque às vezes aqui você só assenta para assistir. Entenda, a vida cristã não é um ambiente para você se assentar como um espectador. Você também não é um juiz da corrida. Porque tem gente que gosta de avaliar. Avalia o pastor, avalia o louvor, avalia o ministério, avalia o kids, avalia o lugar onde parou, avalia as coisas. Deixa eu te dizer um nível de maturidade. O nível de maturidade, as coisas vão mudar quando você parar de pensar o que a igreja pode me oferecer, mas quando você passar a pensar de que forma eu posso servir, de que forma eu posso contribuir. Você não é um juiz. É muito mais do que isso. Então quem você é nessa corrida? Quem você é nessa corrida? Não somos espectadores, não somos os avaliadores, os juízes. Quem nós somos? Corredores. O que precisa acontecer com você agora? Por isso que precisa te marcar. Você precisa fazer um raio-x em você. Você precisa olhar espiritualmente num espelho espiritual e se enxergar. O que você está enxergando? Tem um sedentário aí? O que você está enxergando? Você precisa olhar para você e perceber que você é um corredor. Faz esse exercício. Você consegue ver um corredor? Entenda, ser um corredor não é um objetivo da vida cristã. Você não vai se preparar para um dia você entrar na corrida, não. Se você deposita sua fé em Jesus Cristo, se você tem a revelação de que Deus te amou enviando Jesus para morrer por você, e você entende que Ele cumpriu a obra na cruz, subiu, se assentou, governa sobre todos e todos, e liberou o Espírito Santo para você, você recebe o Espírito Santo de Deus, o seu espírito é regenerado e espiritualmente você já é posicionado numa corrida. Então ser um corredor não é alguém que você vai se tornar, você tem que entender que se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, ser um corredor é alguém que você já é. Você está vendo um corredor aí em você? Vai, exercita a sua fé. Exercita a sua fé, fecha os seus olhos e se veja posicionado numa corrida. Olhe para você e enxergue que o Espírito Santo e o próprio Deus já colocou um número em você. Ele já te vestiu com uma roupa para você correr. E às vezes o que você precisa fazer é apenas se posicionar e se livrar de uma identidade que não tem nada a ver com aquela que Deus já predestinou, já antes da fundação do mundo, já determinou para você correr. Você consegue ver em você
esse número cravado no peito, essa roupa de corredor, e você espiritualmente sendo posicionado aqui, nesse lugar, nessa hora, no lugar onde você está, na família que você tem, no lugar que você trabalha, onde você está estudando, numa jornada que é uma corrida. Consegue perceber? Sim ou não? Você precisa dizer assim: eu sou um corredor. Tem um corredor em você. E eu saí lá de Belo Horizonte para vir aqui, para destravar algo e dizer para você: corra! Corra! E se você é um corredor, a Bíblia diz para nós em Efésios, no capítulo 4, no verso 1, é uma declaração do apóstolo Paulo, dizendo para nós, como prisioneiros no Senhor, ele na limitação que ele estava, mas ele se posicionava: eu estou rogando, eu estou insistindo, para que vocês vivam de maneira digna. É uma insistência do apóstolo Paulo, para que a gente se posicione, para nós podermos, com perseverança, correr a corrida. Eu estou insistindo. Viva de maneira digna. Viva de maneira digna. Sabe o que eu acho interessante? Talvez você aplaudiu a ilustração, mas infelizmente tem tantas pessoas com um hamburgão na mão, tem tantas pessoas vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida distraída, vivendo uma vida descompassada, com uma blusa de corredor, com uma roupa de corredor, se posicionando como um corredor, enquanto a palavra de Deus para nós é: vivam de maneira digna. Tem muitas pessoas que estão dizendo que são cristãos, mas não são. Agora, infelizmente, tem muitos cristãos, tem muitos nascidos de novo, tem muitos que já receberam o Espírito Santo e que deveria viver de maneira digna, de maneira posicionada, mas estão se embriagando com os prazeres desse mundo, estão se perdendo nas comidas que esse mundo oferece, e que o apóstolo Paulo está dizendo para você hoje, é para você se posicionar e ter coragem de pisar. Ai, mas é gostoso, eu estou com fome, chuta para longe. Por quê? Porque não faz parte da identidade que Ele desenhou para você viver. E o que Deus está querendo destravar e te posicionar é que para você cumprir o propósito, você tem que se enraizar profundamente nele e na identidade que Ele tem para você. E para isso, tem coisas que você tem que deixar. E só vai viver e alcançar o destino, experimentar tudo que Deus tem, se tiver coragem para abrir mão de coisas que parecem gostosas, mas na verdade só enche a barriga, mas não tem vitamina, não tem nutriente. E o mesmo apóstolo Paulo, que no capítulo 4, no verso 1, está dizendo assim para nós: vivam de maneira digna. Ele vai dizer assim no verso 22: quanto à antiga maneira de viver, o que você tem que fazer?
Está dizendo ali: dispam-se do velho homem. Deus te chamou para correr. Ele já te mostrou que tem um número estampado em você. Mas para você experimentar o que Deus tem para você, você também tem que tirar algumas coisas que parecem, que fazem parte do propósito que Ele tem, mas são caminhos que vão te levar cada vez mais distante do lugar que Ele já planejou para você viver. Você tem que ter disposição para se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Eu não quero te escandalizar, mas não tem como correr de calça. E para você cumprir o propósito de Deus, você tem que se despir. Você tem que estar disposto a tirar. A se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, para você poder o quê? Se vestir do novo homem. Para você poder o quê? Colocar a roupa e tudo aquilo que vai potencializar você chegar, alcançar e viver o destino que Ele tem para você. Deixa eu te dizer, não se contente apenas com uma blusa. Não se contente apenas em participar de uma conferência, em assentar num lugar, em vestir uma camisa e dizer eu sou parte. Porque o que vai demonstrar se você é parte não é uma blusa, é você ter a vida inteira alinhada. Deus está querendo te alinhar, para você poder cumprir o propósito que Ele tem para você. E tem coisa que você tem que deixar, mas tem outras que você tem que assumir. Porque para você poder viver, você tem que encarar que tem uma roupa adequada, tem que vestir. Olha o que a Bíblia diz: vistam-se, Efésios capítulo 4, 23, vistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Não é aquele alimento, é esse alimento. Deus tem um alimento nutritivo para você. Deus tem uma equipe para você. Deus tem um treinador para você. Deus tem uma disciplina para você poder seguir. O que você tem que fazer? Assumir a sua identidade. Quem é você? Diga assim: eu sou um corredor. E para você então correr, entenda, você tem que se livrar do que te atrapalha. Você tem que tirar as coisas que não fazem parte da sua identidade. Você tem que trocar sua dieta, sua alimentação espiritual. E você tem que agora seguir o alimento que Deus preparou para você. A palavra que Ele tem para você. O pequeno grupo, o GC, o seu centro ali de convivência, a sua equipe, que todos estão no mesmo propósito, seguindo o seu treino, seguindo o seu treinador, o seu discipulado, para você cumprir o seu propósito e deixar um legado. Você consegue se ver agora como um corredor? Você tem que se ver como um corredor. Agora você tem que entender que corrida é essa. Que corrida que nós estamos? Faz toda a diferença quando você entende, porque tem gente que acha que a corrida da vida é uma corrida de obstáculos. Só tem obstáculos. Ela pode até ter obstáculos, mas não é um obstáculo. Tem gente que acha que a corrida da vida é uma corrida de 100 metros. E o cara dá tudo num tiro, e daqui a pouco ele está cansado, ele desanima, ele fala: eu não dou conta nesse ritmo. Você tem que entender que a corrida, ela também não é uma maratona. Não é você preparar para correr 42 quilômetros ou um Ironman. A corrida da vida, ela é a sua jornada inteira enquanto você está aqui na terra. Por isso a alimentação adequada é importante. Por isso você ter uma igreja e ter o seu treinador é importante. Por isso você seguir as suas disciplinas e fazer parte desse treinamento semanal na escola bíblica, na igreja é importante, para você poder desenvolver um ritmo sustentável. Agora, esta corrida,
ela é uma corrida de bastão. E você precisa compreender que Deus começou uma história antes de você. E Ele começou e escolheu homens e mulheres. Está registrado em Hebreus capítulo 11, onde Ele confiou o bastão. E o que eles precisavam fazer? Se enraizar em Deus, na sua identidade, mas com responsabilidade cumprir o seu chamado e o seu propósito. E assim foi. Assim foi. Vamos começar. Poderia começar lá em Adão, que vai passando o seu bastão quando ele cumpre o propósito, infelizmente, quando cai no chão, mas Deus levanta alguns para pegar esse bastão. Você pode se lembrar de Enoque, andou com Deus, cumpriu o propósito e deixou um legado, uma marca nessa geração. Você pode se lembrar de Noé, você pode se lembrar de Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, que passa para José, e José pega esse bastão, e ele entende que o Egito não é o seu lugar, e ele vai declarar: nós vamos entrar numa terra prometida, e quando entrar lá, pega os meus ossos, que eles não vão ficar aqui, leve para lá. Deus levanta Moisés, e Moisés pega esse bastão com coragem, e ele vai até uma estação, onde ele passa para Josué. Josué vai adiante com esse bastão na mão, ele cumpre o seu propósito, e vai passando de juízes em juízes, passa por rei, chega na mão de Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se você olhar, uma das chaves do coração de Davi foi perseverar no propósito. Ele pode até na corrida ter tropicado, mas ele entende que o chão não é o seu lugar. Ele arrependido, ele se levanta, pedindo para Deus o perdoar e o reparar, e ele pega esse bastão, e diz a Bíblia que tendo Davi cumprido os propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. E esse bastão vai passando de geração em geração, até que um descendente de Davi pega esse bastão. Jesus Cristo. Ele vem aqui não para terminar a corrida, ele vem aqui como parte da corrida. E ele pega esse bastão e ele não brinca. Ele não viveu como num parque de diversões. Ele não viveu distraído, ele não viveu desregrado. De uma forma muito focada e disciplinada, ele percorreu a sua jornada até na cruz. E lá na cruz, tão enraizado em Deus, na sua identidade, no seu propósito, que ele não desceu da cruz, ele cumpriu o seu propósito na cruz, ele derramou aquele sangue na cruz, ele estava tão enraizado que com o sangue derramado, ele ressuscita dos mortos, ele reúne com os seus discípulos, ele faz uma oração em João 17 verso 4, e ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo o propósito, a obra que me deste para fazer. Jesus cumpriu, e uma vez tendo cumprido, ele pega o seu bastão, ele reúne com os apóstolos, ele reúne com os discípulos, ele reúne com a igreja, ele levanta o seu bastão, profeticamente, alegoricamente, ele diz: levante-se, corredores. Não é uma brincadeira, não é um passeio, não é para você assistir, não é um show, é uma corrida para você correr. Então levante-se, apóstolos, levante-se, discípulos, levante-se, igreja, e vão, com o bastão na mão, correr a corrida que é proposta para vocês. Vão e façam discípulos. Vão e deixem um legado nessa geração. Vão e preguem um evangelho. Vão e cumpram o propósito. Eu edificarei a minha igreja. Façam discípulos. E o que eles fizeram? Assistiram,
julgaram, foram espectadores. Ninguém viveu uma vida desregrada. Os que entraram para a história viveram de forma disciplinada. Pegaram o bastão. E sabe o que fizeram? Com o bastão sujo de sangue por Jesus, eles também sujaram o bastão de sangue. Eles viveram de tal forma, tão dedicados, que praticamente todos eles foram martirizados. E pagaram o preço até o ponto de derramar o próprio sangue. E eu vou ler o que os estudiosos, os historiadores contam a respeito dos apóstolos para te inspirar. Estevão foi o primeiro mártir. Ele pregou com fidelidade o evangelho. E o que aconteceu? Expulsaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Foi ele que, com o bastão na mão, ele olhou os céus abertos, cheio do Espírito Santo. Ele viu o Senhor assentado à direita e ele glorificou o Senhor. Ele cumpriu a missão dele, sujou o bastão de sangue. Tiago, filho de Zebedeu, foi preso e foi decapitado. Filipe, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, os historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, aos 99 anos foi golpeado na cabeça, apedrejado até a morte. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, os relatos contam que os pagãos arrastaram ele pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma por ordem de Nero, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele falava que não era digno de morrer como seu Senhor. André, crucificado em forma de X. Bartolomeu, aquele que Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Mateus, segundo alguns historiadores, foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão, o Zelote, crucificado. Matias, que ocupou a vaga deixada por Judas, foi amarrado em uma cruz, apedrejado e por último decapitado. Lucas, os relatos contam que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira por idólatras na Grécia. João, que foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha que era destinada aos piores infratores, era uma ilha dos prisioneiros. Antes de ser lançado na ilha, ele foi lançado num caldeirão com óleo fervente, escapou de forma milagrosa, segundo os historiadores, e foi lançado então naquela ilha. Por que eu estou te contando essa história? Por que eu estou te falando a respeito deles? Para você poder entender que somente uma pessoa que está profundamente enraizada é capaz de suportar as pressões quando os ventos batem forte. Eles não brincaram com o evangelho, eles pegaram o bastão sujo de sangue, eles viveram de forma focada, disciplinada e correram com perseverança a corrida que era proposta e viveram de maneira digna. Faltou um na lista. De todos que eu li, tem um que não foi citado. E se você olhar os relatos bíblicos a respeito dele, você vai perceber que ele não brincou com a vida cristã. Ele correu para valer. E ele ainda ousou dizer em 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele fala assim: são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Deve estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites.
menos um. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite inteira, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, uma preocupação com todas as igrejas. Em Atos capítulo 20, estou falando do apóstolo Paulo, ele vai dizer a partir do verso 18, você sabe como vivi todo esse tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Você sabe que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente. Fala assim, e de casa em casa, e de casa em casa. Testifiquei a judeus como a gregos, que se arrependam diante de Deus, que creiam no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu vou seguir minha corrida, eu vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me adverte adverte que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu, o que está escrito aí? Desde que eu puder completar a corrida, terminar a corrida. Todos eles viveram com o entendimento de que estavam numa corrida. Uma corrida que tinha um bastão na mão. O apóstolo Paulo, antes de partir, ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, ô Timóteo, o que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, pega o bastão e confia a homens fiéis que sejam capazes de fazer o mesmo. Ele coloca o bastão na mão e ele vai completar então, lá em 2 Timóteo 4,7, ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E a história conta que Paulo, que era então um perseguidor, agora ele é perseguido, ele foi decapitado a mando de Nero. O que eu estou dizendo para vocês, que nós fomos chamados para dar continuidade. A vida cristã, o reino de Deus é um reino de continuidade. Eu preciso fazer, pastor Márcio, a nossa geração entender. O avivamento, ele é desejado. Posso ouvir um amém? Um avivamento, ele é esperado. E para você viver um avivamento, você tem que estar profundamente enraizado. Mas sabe qual é o problema da geração do avivamento? É que ela se distrai com o avivamento. E a geração que recebe o avivamento se distrai com o avivamento e perde o propósito de levar o avivamento adiante. O que atrai o avivamento para a igreja? A presença manifesta de Deus. É só Deus que atrai. Você traz a lenha, Deus põe o fogo. Mas o que mantém o avivamento numa igreja? Sabe o que mantém? Esse bastão, firme na sua mão, você correndo a corrida, comprometido em passar para a próxima geração. O discipulado sustenta o avivamento. Essa é uma palavra para você, essa é uma palavra para a nossa nação, essa é uma palavra para a nossa geração. Deus está fazendo algo poderoso no Brasil. Deus está fazendo algo grandioso no Brasil, algo que não começou em 2000, algo que não começou em 90, algo que vem de gerações em gerações. Um povo pegou o bastão e veio adiante, trouxe o bastão e colocou ele aqui na sua mão. Hoje você está num prédio que você tem que celebrar, mas essa igreja começou reunindo com cerca de 80 pessoas.
daqui a pouco 240 pessoas, daqui a pouco 400 pessoas, daqui a pouco 1000 pessoas. E isso só foi possível porque homens seguraram esse bastão e estavam dispostos a derramar o próprio sangue para que esse bastão não caísse no chão e chegasse até a sua mão. Sabe qual é o problema hoje? O problema é você se distrair. Foi o que aconteceu lá em Gales. O avivamento chegou lá em Gales em 1900. Quando chega lá em Gales, vem um avivamento de tal forma que a nação se converte. 90% são cristãos. Hoje vai lá, não tem 1%. Vai lá na Coreia. Coreia era o 4º país mais pobre do mundo, se tornou a 12ª potência. Não tinha evangélicos, o povo começa a orar. Eles instituem na nação 42 montes de oração. Chega lá hoje. As maiores igrejas do mundo estão lá. Chega lá hoje. 40 montes já fecharam. Tem 2. Os nascidos de 86 para cá são 3% apenas de evangélicos. Por quê? Porque na corrida, o momento mais crucioso da corrida é a passada de bastão. E se o bastão cair, nós comprometemos a fé da nossa nação, nós comprometemos a fé da próxima geração. E eu creio, se a banda puder, pode subir, que Deus me trouxe aqui para dar uma palavra para você. Não viva de forma distraída. Entenda quem você é. Você não é um espectador, você não é um juiz, você é um corredor. Você precisa se despir daquilo que não faz parte da identidade que Deus tem para você. Você precisa se enraizar em Deus. Você não pode perder a vocação desta igreja, a vocação do seu chamado, porque você, como um corredor, você tem que viver de forma focada, não de forma distraída, mas também você não pode viver perdido em tantas coisas que Deus está fazendo e se distrair de cumprir a missão, pois Deus está te chamando para você se despir do velho homem, para você se posicionar como um corredor, para você se enraizar nele, porque o propósito de ter raízes é o fruto aparecer. O propósito das raízes é a sua folha ficar verde, é os seus galhos se encherem de frutos, mas outros vão comer. E Deus está dizendo para você, em primeiro lugar, além de se ver como um corredor, segurar firme o seu bastão e dizer: se depender de mim, o bastão não vai cair da minha mão. Eu vou segurar com firmeza esse bastão, e eu vou estar tão enraizado, que se o Senhor me levar para a cruz, eu vou suportar, a ponto de derramar o meu sangue também, crendo que depois da cruz tem uma ressurreição, depois da dor tem uma vitória, e pela alegria que me está sendo proposta, eu vou pagar o preço, eu vou ficar com um bastão na mão, mas eu vou discipular os meus filhos, eu vou discipular as pessoas que o Senhor colocar à minha volta, eu vou discipular essa nova geração, para transferir também o bastão para a sua mão. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero profeticamente também te convidar a você tirar sua roupa velha, a você espiritualmente até tirar sua roupa de pompa, sua roupa elegante, e a você se posicionar como um corredor. Vê aí, 31 05 1987, qual é o número? Qual é o número que o Senhor estampou em você? Qual que é o número? Pois o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o Senhor estampou em você: destinei para ser um corredor. O dia que você se converteu, Ele posicionou você numa corrida, e você está entendendo que não apenas como um corredor disciplinado,
como parte da sua igreja, como parte desse centro de treinamento, como parte de um time, como parte de uma equipe, dentro de uma alimentação adequada, mas você está entendendo que tem um bastão sujo de sangue que está sendo colocado na sua mão. E completar a corrida é segurar o bastão, honrando o sangue dos mártires que estão colocando ele na sua mão, e você ser comprometido para não deixar ele cair e passar para a próxima geração.